Imagine desaparecer, sem deixar rastros, nenhuma pista, nenhum corpo, nenhum sinal de luta. Apenas um vazio, um silêncio que ecoa por mais de 400 anos. Essa é a história da colônia de Roanoke, o primeiro assentamento inglês nas Américas. E talvez o maior enigma da história dos Estados Unidos. Bem-vindo aos segredos do mundo real. Ou não. E hoje você vai conhecer o mistério da colônia perdida de Roanoke. Imagine-se, da noite para o dia, uma vila inteira de centenas de pessoas simplesmente desaparecesse sem deixar rastro. É exatamente isso que aconteceu com a colônia de Roanoke no final do século XVI, um dos mistérios mais persistentes da história americana. Centenas de colonos ingleses chegaram à ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte, com a esperança de estabelecer um novo lar, mas em poucos anos, a comunidade se evaporou. Este desaparecimento intrigante cativa a imaginação porque desafia nossas noções de lógica e ordem. Jovens adultos, pais de família e idosos, todos deixaram para trás suas casas, pertences e um futuro incerto. Compreender esse evento é mergulhar em um dos primeiros grandes enigmas do Novo Mundo, onde as respostas parecem tão elusivas quanto as próprias pegadas dos colonos. O vídeo que você está prestes a assistir desvendará as principais teorias e evidências que cercam o desaparecimento da colônia de Roanoke. Não espere por segredos chocantes ou respostas definitivas que não existem, mas sim por uma exploração cuidadosa e baseada em fatos das investigações e hipóteses que moldaram nossa compreensão deste mistério. O objetivo é apresentar a você uma visão clara e objetiva, desmistificando as muitas especulações que cercam este evento, sem cair em sensacionalismo ou promessas vazias. Para entender verdadeiramente o que pode ter acontecido, é crucial primeiro contextualizar quem eram essas pessoas e por que elas se aventuraram tão longe. Sem essa base, qualquer tentativa de desvendar o mistério se torna apenas uma coleção de suposições desconexas, sem o peso da realidade histórica que tentamos honrar. No final do século XVI, a Inglaterra ansiava por estabelecer uma presença forte na América do Norte, competindo com outras potências europeias. A rainha Elizabeth I via a colonização como uma oportunidade estratégica e econômica. Em 1584, Sir Walter Raleigh recebeu a autorização para explorar e colonizar terras na América, e a ilha de Roanoke se tornou o primeiro alvo. O objetivo inicial não era apenas ocupar território, mas também encontrar recursos valiosos e estabelecer um posto avançado contra a Espanha. Os primeiros exploradores relataram um ambiente promissor, com terras férteis e relações inicialmente pacíficas com os nativos americanos. Essa percepção alimentou o otimismo para as expedições subsequentes de colonização. As expedições para Roanoke foram marcadas por desafios. A primeira tentativa, em 1585, com cerca de 100 homens, enfrentou dificuldades de abastecimento e conflitos com tribos locais, levando ao seu retorno à Inglaterra. Em 1587, uma nova tentativa com cerca de 115 colonos, incluindo mulheres e crianças, liderada por John White, buscou criar um assentamento mais duradouro. Essa segunda expedição é a que nos interessa, pois é dela que vem o mistério do desaparecimento. Os colonos de 1587 esperavam um futuro próspero, longe das turbulências da Europa. Eles buscavam construir uma sociedade nova, baseada nos valores ingleses, e esperavam prosperar com os recursos naturais da região. O sucesso ou fracasso desta colônia dependia diretamente de uma comunicação e um fornecimento contínuos da Inglaterra. A conexão com a metrópole era a linha de vida desses colonos, e a quebra dessa ligação seria o primeiro fio a se soltar, prenunciando os eventos trágicos que se seguiriam e que ainda hoje nos fazem questionar. John White, o governador da colônia de 1587, partiu para a Inglaterra em agosto daquele ano para buscar suprimentos essenciais. Ele esperava retornar em breve, mas eventos inesperados na Europa, especificamente a iminente invasão da Inglaterra pela Armada Espanhola, impediram seu retorno imediato.
A guerra com a Espanha forçou todos os navios ingleses a permanecerem na defesa da ilha. Isso significava que os colonos em Roanoke ficaram isolados, sem o suprimento de alimentos, ferramentas e outras necessidades básicas que John White pretendia trazer. A espera se arrastou por anos, e a ansiedade dos colonos deve ter sido imensa. Somente em 1590, após 3 longos anos, John White conseguiu organizar uma expedição de volta para Roanoke. A ansiedade e a esperança de reencontrar sua família e os outros colonos eram palpáveis. Ao chegar, no entanto, ele se deparou com uma cena desoladora e um silêncio perturbador. A colônia estava completamente abandonada. As casas haviam sido desmontadas, não destruídas, e todos os colonos haviam desaparecido. Não havia sinais de luta, de ataque ou de um abandono apressado. A única pista que White encontrou foi a palavra Croatoan, esculpida em um poste de madeira e cattle, em uma árvore próxima. Essa descoberta peculiar, a palavra Croatoan, um nome de uma tribo nativa que vivia em uma ilha próxima, levantou a primeira grande teoria. Os colonos haviam se mudado ou foram absorvidos por essa tribo. Mas para onde foram todos os seus pertences? E por que não deixaram nenhuma outra mensagem clara? A inscrição Croatoan tornou-se o principal indício na busca pela verdade. A ilha de Croatoan, hoje conhecida como Hatteras, era habitada pela tribo de mesmo nome, com a qual os colonos ingleses haviam mantido contato e, em alguns momentos, relações amigáveis. Isso sugeriu que os colonos poderiam ter buscado refúgio ou integração com essa comunidade. A teoria de que os colonos se mudaram pacificamente para Croatoan é plausível devido a vários fatores. A tribo Croatoan era conhecida por ser menos hostil em comparação com outras na região. Além disso, a ausência de sinais de violência na colônia abandonada reforça a ideia de um deslocamento voluntário ou forçado de forma não violenta. No entanto, há inconsistências. Se eles se mudaram para lá, por que desmontar completamente as casas e levar todos os seus pertences, inclusive os pesados? E por que a mensagem não foi mais explícita, como um mapa ou uma indicação mais clara de onde iriam ou quem os levou? A ambiguidade é gritante. Outra variação dessa teoria sugere que os colonos podem ter se dividido. Parte pode ter ido para Croatoan, enquanto outros se dispersaram em pequenos grupos. Essa dispersão explicaria a falta de uma grande concentração de sobreviventes encontrada posteriormente em quaisquer expedições ou relatos. A possibilidade de integração é fascinante, pois rompe com a ideia de um massacre trágico. Sugere uma adaptação e sobrevivência em um novo ambiente, mesmo que isso signifique o fim da identidade cultural inglesa que eles buscavam preservar. Mas ainda assim, a falta de evidências concretas nos deixa com muitas perguntas. Embora a pista Croatoan sugira uma saída pacífica, não podemos ignorar o contexto de hostilidade que frequentemente marcava o contato entre colonos europeus e tribos nativas americanas. As relações nem sempre foram amigáveis, e conflitos por terra e recursos eram comuns em outras colônias. A tribo Croatoan, embora geralmente mais receptiva, não era a única na região. Outras tribos, como os Secotan, podem ter se tornado hostis por diversos motivos. Uma invasão surpresa, um ataque retaliatório por alguma transgressão desconhecida, ou mesmo uma disputa territorial podem ter levado a um confronto violento. Se um ataque ocorreu, a ausência de corpos ou sinais de luta torna a teoria menos direta. No entanto, a ideia de que os colonos foram forçados a fugir rapidamente, deixando tudo para trás, pode explicar a desorganização encontrada por John White. O desespero de escapar de um inimigo implacável pode ter levado a uma partida caótica. Outra vertente é a possibilidade de que os colonos foram levados cativos. Essa prática era conhecida entre algumas tribos, seja para uso como mão de obra, para intercâmbio ou como parte de rituais. Se foram levados cativos, é possível que se misturassem às tribos e suas identidades se perdessem ao longo do tempo. A força dessa teoria reside na realidade histórica dos conflitos na época. As fronteiras eram voláteis, e a sobrevivência muitas vezes dependia da capacidade de lidar com a ameaça externa. O silêncio deixado em Roanoke
pode ser a triste marca de um evento trágico, um lembrete sombrio da precariedade da vida no novo. Além de conflitos e migrações, fatores ambientais e de saúde também são cruciais para entender o desaparecimento. As colônias europeias iniciais frequentemente sofriam com doenças introduzidas, para as quais os nativos e os próprios colonos não possuíam imunidade. Epidemias podiam dizimar populações rapidamente. Doenças como varíola, sarampo e gripe, trazidas pelos europeus, podiam ter se espalhado pela colônia, levando à morte de grande parte dos habitantes. Se uma epidemia severa atingiu Roanoke, os sobreviventes poderiam ter tentado se mover para um local mais seguro, possivelmente em busca de ajuda ou recursos, ou simplesmente para fugir da doença. A escassez de alimentos também era um problema recorrente. As tentativas de cultivo podiam falhar devido a condições climáticas adversas, solos pobres ou falta de conhecimento agrícola adequado para o novo ambiente. A fome debilitaria os colonos, tornando-os mais suscetíveis a doenças e incapazes de se defender. A própria ilha de Roanoke, embora parecesse promissora, apresentava seus desafios. Condições climáticas extremas, como furacões frequentes na região, poderiam ter danificado severamente o assentamento e os suprimentos. A combinação de um ambiente implacável e recursos escassos criaria uma situação desesperadora. Esses fatores, se agiram em conjunto, poderiam ter levado a uma situação insustentável para os colonos. Sem esperança de reabastecimento e enfraquecidos por doenças e fome, a única saída poderia ter sido tentar uma fuga em massa, possivelmente liderada pelos mais fortes, deixando para trás os mais fracos ou os que não conseguiam mais se mover. A busca por respostas para o mistério de Roanoke não se limitou a relatos históricos. A arqueologia moderna tem desempenhado um papel fundamental na investigação, com escavações em Roanoke e nas ilhas vizinhas. Essas pesquisas buscam por artefatos que possam corroborar ou refutar as diferentes teorias sobre o destino dos colonos. Recentemente, escavações revelaram vestígios de fortificações e objetos de origem inglesa que sugerem a presença dos colonos. Algumas descobertas, como peças de armadura e ferramentas, foram encontradas em áreas associadas a tribos nativas, o que alimenta a teoria da integração ou absorção. Novas pesquisas também focam na possibilidade de que os colonos tenham se mudado para o interior, para longe da costa, buscando melhores condições ou evitando conflitos. A ideia é que a palavra Croatoan pudesse ser uma pista para um local mais distante, não necessariamente a ilha vizinha imediata, mas sim uma referência mais ampla a um grupo ou território. A ciência forense e a análise de DNA também podem oferecer insights futuros, se restos mortais com origem europeia e nativa forem encontrados em locais associados à colônia. Isso ajudaria a confirmar misturas genéticas e, potencialmente, rastrear linhagens de descendentes que poderiam ter informações sobre o destino de seus antepassados. Embora nenhuma evidência conclusiva tenha sido encontrada ainda, a arqueologia continua a lançar novas luzes sobre a vida e os desafios enfrentados pelos primeiros colonos. Cada artefato desenterrado é uma peça potencial do quebra-cabeça, aproximando-nos gradualmente de uma compreensão mais completa do enigma. O desaparecimento da colônia de Roanoke permanece um dos mistérios mais intrigantes da história. Apesar das inúmeras teorias, desde a integração pacífica com tribos nativas até um ataque violento ou a disseminação de doenças, nenhuma delas foi comprovada de forma definitiva. A ausência de um registro claro deixa a imaginação livre para especular. A importância de investigar e tentar desvendar este mistério vai além da curiosidade histórica. Ele nos ensina sobre os desafios enfrentados pelos primeiros colonos, a complexidade das relações interculturais e a fragilidade da vida em um ambiente novo e desconhecido. O enigma de Roanoke é um lembrete de que a história nem sempre nos oferece respostas fáceis. Se você se interessou por este fascinante segredo do mundo real, encorajo você a explorar mais os relatos históricos e as pesquisas arqueológicas disponíveis. Compreender a fundo o que pode ter acontecido nos permite apreciar melhor a resiliência
e as dificuldades vividas por aqueles que ousaram desbravar o desconhecido. Convido você a compartilhar suas próprias teorias e insights sobre o que pode ter acontecido com os colonos de Roanoke nos comentários. Sua perspectiva pode adicionar uma nova camada à nossa compreensão coletiva deste enigma que perdura por séculos. No final das contas, o desaparecimento da colônia de Roanoke nos deixa com uma lição valiosa. A história é um mosaico complexo, onde as lacunas e os mistérios nos convidam a continuar buscando a questionar e a valorizar o conhecimento que conseguimos adquirir, mesmo que algumas perguntas permaneçam sem resposta definitiva.